que está baseado lá na parábola do semeador. Baseado não é a parábola do semeador, né? Quero convidar você para ir lá para Mateus 13. Nós vamos ler do 1 até o 23. Hoje o culto vai demorar um pouquinho mais, já vou avisar. Se você tem compromisso, tem que dormir, jantar, sair para namorar, vai se atrasar. Tá? Mas não vai ser um culto de 2 horas, não, fica tranquilo. É 1h59, 1h59 um pouquinho. Não, estou brincando, queridos. É só para deixar os caras que vieram forçados e as irmãs ficar nervoso. Os ansiosos já ficam, meu Deus. Hã? Vamos lá, então. Esse é o meu papel, em incomodar. Acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca do que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raízes em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Vamos orar mais uma vez? Pai Todo-Poderoso, eu peço que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça uma obra tremenda nos nossos corações. Prepara-nos, Senhor, para entender a Tua palavra, para compreender, que os nossos olhos possam ver, que os nossos ouvidos possam ouvir,
E nós queremos, Senhor, ser transformados pela Tua palavra. Dá-nos essa graça. Nós te pedimos, somos dependentes de Ti a todo e qualquer momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que eu vou para a primeira página da pregação. Um reino que não é para todos. Muitas vezes as pessoas ouvem isso e se chocam, mas é a grande verdade. O reino de Deus não é para todos. Muitos não vão pagar o preço de adentrar o reino de Deus. Inevitavelmente. Por quê? Porque é um reino onde nós não temos como negociar com o rei. Ou nós somos do jeito dele, ou nós não somos. Ou nós fazemos como ele quer, ou não fazemos. E daí vem essa expressão, um reino que não é para todos. Muitos podem pensar, tá, mas Deus quis salvar todos. É verdade. Mas nem todos quiseram a Deus. E nem todos querem a Deus hoje. Muitas vezes as pessoas andam correndo atrás dos benefícios divinos. Eu quero a cura, eu quero a prosperidade, eu quero a tranquilidade, eu quero a paz, mas na realidade eu não quero Deus da paz, eu não quero Deus da tranquilidade, eu não quero Deus da prosperidade. Porque o Deus da prosperidade é o mesmo da prosperidade e o mesmo da falta. É o mesmo da saúde e o mesmo da doença. É o mesmo da vida e o mesmo da morte. E daí, quando a gente chega a esse Deus e descobre que Ele pode escolher por nós, independente do nosso desejo, e que o nosso papel é aceitar a vontade dEle, muitos dizem, não, eu quero um Deus que faça a minha vontade. Esse não é o nosso Deus. Não é o Deus que nós cremos. E por isso o reino dos céus não é para todos. Se você quer um Deus do seu jeito, errou o pulo. Porque o nosso Deus não negocia a sua palavra. E vamos começar, irmãos, entendendo uma coisa. Jesus, ao contrário da maioria das igrejas de hoje, ele não gostava da multidão. Literalmente, Jesus se desagradava com a multidão. Hoje, as igrejas pensam que sucesso é estarem cheias. Mas para Jesus, o que valia a pena eram as vidas transformadas por Ele. O que para Jesus é o lucro, é o discipulado um a um. É a vida transmitida através do discipulado, do amor, do compartilhar. Não é esse evangelho de massa. Não. Ele andava junto, ele compartilhava o alimento, ele mostrava as coisas na realidade, ele ia caminhando e compartilhando. É isso que é o discípulo ao lado. Ele ia transformando a vida das pessoas, compartilhando a sua. Claro que é muito mais fácil trabalhar com a massa. Claro que é muito mais gostoso chegar aqui e ver uma igreja cheia. Quando nós chegamos aqui, teve vezes que nós éramos 8. Teve vezes que nós éramos 12. E sabe qual é o sentimento, irmãos? Eu dizia, Senhor, muito obrigado. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos ser 300, 400, 500, mas discípulos são poucos. Porque muitas vezes nós queremos as benesses de Deus, mas não queremos o Deus das benesses. E essa é a realidade. Nós encaramos isso. E nós sabemos que muitas vezes as nossas necessidades são o que nos trazem a Deus. Aquele que não vem por amor, vem pela dor. Mas é um primeiro passo. É como ser um adolescente. O adolescente, e a gente lida com adolescente, né? E aqui é uma parte boa, não quero menosprezar os adolescentes, longe disso, mas ele está em formação. Ele fica num lugar onde ele gosta e se sente bem. Se ele não gosta e não se sente bem, ele não fica. E é assim, ó, ele é muito rápido em escolher as coisas e muito difícil de mudar os pensamentos.
Você já conversou com um adolescente? Você que é pai aí, deu vontade de chorar agora, não chora. Fica firme que Deus está no controle. Deus está no processo. Mas a gente foi adolescente. Eu me lembro que eu pensava que eu sabia tudo, né? Eu olhava para o meu pai e disse, o pai está atrasado. Pai velho, tá louco, né? E na realidade, depois de anos, eu descobri que ele estava certo. Então, fica a dica aí, né? Fica a dica. Então, queridos, Deus quer trabalhar com as nossas vidas individualmente. E nesse momento eu quero honrar os meus discípulos. Os meus 2 discípulos, que nós estamos caminhando, cada homem um guerreiro, que estão se formando hoje. Vem cá, Elias, vem cá, Clécio. Eles terminaram o primeiro livro, eles decoraram os versículos, eles têm sido transformados e nós queremos honrá-los, dando para eles, vem cá, André, vem cá, convidar o André, nosso presidente, para entregar os diplomas. Do Elias e do Clécio. Muito bem, isso aí. Uma das coisas, obrigado, André. Uma das coisas que a gente se dá conta do discipulado é a transformação que a gente passa, né? Pela palavra de Deus. O Elias vai e larga o filho dele todos os dias de noite, ou deixava, agora não vai precisar mais, com a esposa no trabalho, e voltava para cá para fazer os guerreiros. Teve vezes que a gente fez com o Clécio em São Paulo, no Paraná, Minas. Onde ele estivesse, nós fazíamos, das 10 da noite até as 11 fazíamos os guerreiros. E não era porque ele dirigia boa parte do tempo que ele deixou de decorar um versículo, de fazer o tema, então eu tenho que honrar esses homens. Viu? Que Deus abençoe. Já estamos no 2º livro e vai ter a formatura do 2º livro e nós vamos seguir em frente. Que Deus abençoe vocês. E as esposas aí, eles estão mudando aí? Está mudando? Show de bola. Hein? Elias, hein? Compra umas flores, agradece. Obrigado. Deus abençoe e parabéns mais uma vez. Em nome de Jesus. Queridos, e é isso que Deus quer. Discipulado individual, vida na vida. É isso que importa. Muitas vezes a gente quer crescer como Deus não quer. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção e me choca até hoje é por que Cristo Jesus decidiu falar por parábolas. O que é a parábola? A parábola é uma história comum, algo palpável do nosso cotidiano, que ele usava para explicar algo espiritual, que não era do nosso cotidiano. A palavra parábole, em grego, significa colocar ao lado. Você lembra do paralelo? A parábole é colocar ao lado. Então ele pega uma história comum daquilo que eles estavam vendo e acostumados, um homem sai a semear. E agora ele nos ensina sobre o nosso coração. Mas a coisa mais impressionante de tudo isso é que aqueles que não estão sinceramente dedicados ao Senhor, a deixar Cristo entrar no seu coração, eles não conseguem entender a palavra. Por mais explicada e simples que seja, a palavra não entra e não gera transformação. Quando eu falo transformação, aqueles que são da pedagogia ou da andragogia vão se lembrar que a transformação vem pelo aprendizado. Primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai estudar isso é que todo aprendizado gera transformação. O nosso aluno é transformado com o aprendizado. Ele aprende, ele assimila, né? Ele compõe e ele se transforma com aquilo. Ele sempre vai construindo em cima daquilo que ele está aprendendo. Mas muitas vezes nós na igreja não. Nós passamos anos e anos e anos ouvindo as mesmas coisas e, infelizmente, vivendo as mesmas coisas. Quando deveríamos ouvir, aprender e viver a vida de Cristo. Deveríamos ouvir e nos arrepender, converter o nosso coração. Porque é essa realidade que lá Isaías diz para nós. Ele diz, olha, se vocês tivessem se convertido, se vocês tivessem ouvido e aprendido
eu os curaria. Por isso que no nosso meio, queridos, tem tanta tristeza e tanta dor. Tanta gente que é crente um dia e é pecador no outro. Tanta gente que vive ansioso, deprimido, e isso é doença também, não estou dizendo que é só causa espiritual, mas uma das coisas que Deus nos leva a fazer é nos cuidar, e isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer que muitas vezes as tribulações vêm, a gente perde a fé e desiste do Evangelho de Deus, porque não tem um relacionamento íntimo, verdadeiro e pessoal com Ele. Nós somos frequentadores, nós somos a multidão. Enquanto há pão, enquanto há cura, eu estou lá. Mas aí o pastor me chamou a atenção, eu vou me embora. Não gostei do irmão, ele me olhou torto. Ou ele riu e eu nem sei do que é, eu acho que é de mim. Eu vou me embora. Tu precisa de Jesus. Tu precisa te converter. Tu precisa conhecer a verdade. Se cada vez que eu passo uma dificuldade, que alguém me ignora, que alguém fala mal de mim, que alguém não me ama, eu nunca ia ser pastor. Meu Deus do céu. Pai do céu. Irmãos, mas a grande realidade é que quando tu tem intimidade com Deus, pouco interessa que os outros falam, que os outros fazem. Eu tenho Ele para suprir as minhas necessidades. Eu tenho Ele para cuidar de mim. E daí eu consigo amar os outros mesmo que não me amam. E essa é a realidade. E a gente chega para ver essa revelação divina, né? Que lá, que Ele poderia nos curar se nós ouvíssemos, mas nós não estamos ouvindo. E isso aí é um processo. Esse processo, um processo de endurecimento, um processo de rejeição. Sabe por quê? E isso é uma coisa que o diabo tem feito muito. Muito, muito, muito. Quem já passou por mais de uma igreja evangélica? Levanta a mão. Eu não estou julgando, eu já passei por dezenas. Eu tenho 38 anos de igreja. Né? Que horror, né? Eu devia estar aposentado e Deus não me liberou ainda. Queridos, e o que acontece? A gente sempre sai de uma igreja, exceto quando é por viagem, deslocamento, alguma coisa, magoado. Ai, pastor, aquele gordo. Né? Sempre assim. Ele não me entende, ele não me ama, ele não gosta, aquela irmã é do diabo. Sempre daí os que não é a gente, os outros é do diabo, né? E a gente sempre sai ferido, sempre sai magoado. Aí a gente vai para outra igreja carregando aquelas mágoas, aquelas feridas. Chega lá, vê um pastor, outro gordo, diz, esse deve ser que nem aquele. Aquela irmã ali, já começa a fazer assim. Eu acho que é a mesma característica da fulana. Te lembra, Beltrano? Já começa, né? Irmãos, tem que se converter. Tem que se converter. Que essa seja a última igreja que tu sai desse jeito. Porque sair de uma igreja de mal com quem está lá, tu tem que um dia voltar. Se tu for meu discípulo, um dia tu vai voltar e vai pedir perdão, mesmo que o erro não foi teu. Sabe por quê? Porque eles fazem parte do reino de Deus? Se fazem, temos que ter paz. E o que nos une é o amor. Nós não passamos pelo mundo ficando de mal com um e vou para outra igreja. Não, irmãos. Não mesmo. Aqui não. Quer sair daqui, sai em paz. Pastor, eu não gostei do que fez. Ótimo, mas eu fiz por causa disso, disso, disso e disso. Todo mundo acha assim, né? Que eu sou brabo, coisa e tal. E eu sou mesmo. Mas, irmãos, eu sempre faço com amor. E uma das coisas que nós temos é a disciplina. Nós temos disciplina. Por quê? Porque nós temos que dar o testemunho. Nós temos que viver aquilo que a gente fala. Tanto eu como você. Essa é a diferença. Aqui, nós não queremos que seja de qualquer jeito. Não. Aqui nós queremos aprender e nos afastar do pecado. Aqui nós queremos crescer espiritualmente. Aqui nós queremos que Cristo Jesus seja o centro da minha e da tua vida. Nós pagamos o preço para isso.
Nós pagamos o preço dentro de casa, nós pagamos o preço na criação do nosso filho, nós pagamos o preço sendo um homem honesto no comércio, nós pagamos o preço dirigindo muitas vezes mais devagar, nós pagamos o preço em não falar toda a verdade para não machucar alguém, nós pagamos o preço em oração e leitura da palavra, em estudo, nós pagamos o preço e nós queremos que você pague o preço também, porque não é de graça, não é um evangelho para todo mundo. E isso nós queremos que você se dê conta. Essa insensibilidade vem para a gente permitir o pecado ficar no nosso coração. Se você decidir ser discípulo de Jesus e tem problema com os teus irmãos, tu vai lá consertar. Tu não fala com a tua mãe, tu vai voltar a falar. Ah, mas a minha mãe é uma bruxa. Não tem problema, ama bruxa. O meu pai me fez mal. Em Cristo Jesus as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ah, não gosto do cara no trabalho. Ele vai ser aquele que tu vai mostrar o amor de Cristo. Ah, tem problema com os irmãos, problema de dinheiro. Ah, crente quando toca no bolso, né, se arrepia. Né? Pode falar mal da mãe e da mulher, mas tocou no dinheiro, tem uns que enlouquece. Tanto que a gente nem pede dinheiro aqui, vocês notaram? A gente não pede dinheiro, porque evangélico já tem fama de ladrão, né? As igrejas, só querem nosso dinheiro. Eu não quero teu dinheiro, mas eu quero teu coração. E aí é pior. Porque eu quero que tu te arrependa e ame aquele que não te ama. É isso que Deus vai fazer contigo. É isso que Deus tem que fazer conosco. Agora com essa palavra eu vou me embora, não volto mais lá. O que eu vou fazer? A escolha é tua. Se tu quer mudar, tu quer uma nova vida, tu quer viver o evangelho, vem. Nós estamos aqui. Agora, tu não quer te transformar, tu vai ver que em alguma hora não vai dar mais. Vai ficar muito pesado, aquele gordo cobra demais, sempre é a mesma coisa. Eu sempre brinco, né? Nós estamos há quase 8 anos aqui, eu prego a mesma coisa todo domingo. Não tem emprego mais fácil. Não tem emprego mais fácil. Mas o bom é que sempre para alguns é novidade o que eu prego. Queridos, que Deus possa tocar no nosso coração essa noite. Deixa Ele tirar essa insensibilidade do teu coração. Porque essa noite o semeador sou eu. E o campo é o teu coração. Nós queremos ali, o terreno é o teu coração. O campo é o mundo, é nós. É a união do terreno, dos terrenos é o mundo. E uma das coisas que eu vejo, que a semente, que é a palavra de Deus, tem que produzir em nós, quando a gente lança uma semente num campo, o que a gente quer? Quem é que já plantou alguma coisa aí? Pelo amor de Deus, fale. Tudo mudo, com raiva. Né? Eu planto, eu quero que cresça. Quando a palavra de Deus quer a semente essa noite, Deus quer que ela dê fruto no teu coração. Mas o grande problema é que ela não dá fruto no nosso coração, e aqui vai para a palavra, que nós, muitas vezes, somos a multidão, queridos. Essa que eu falei. Nós queremos a parte boa, mas não queremos pagar o preço. Lucas 14, do 25 ao 31, é um texto que eu já preguei várias vezes e amo, é a minha tese, né? Amo ele. Ele diz o seguinte: antes de tu construir uma torre, e ele faz essa parábola nesse texto, dizendo, antes de tu decidir ser cristão, senta e calcula, ver se tu pode pagar o preço de ser cristão. Porque ser cristão não é ir na igreja, não é dar dízimo, não é decorar os hinos, não é falar ou parar de falar palavrão. Não, longe disso. Isso aí até um papagaio a gente ensina. Ser cristão é renunciar à tua vida passada e dizer, Senhor, aquela vida é uma droga. Aquela vida lá não prestava e não servia para mim. Agora eu quero viver a tua. É renunciar aos meus direitos e assumir a vontade de Deus. Ser cristão é dizer, Senhor, agora usa tudo que eu tenho para a honra e glória do teu nome. Isso é ser cristão. Olha que diferença, que evangelho mais completo esse.
É eu parar de andar na rua cobiçando a mulher do próximo, ou que nem seja do próximo, e agora meus olhos só olham para a minha. É eu parar de fofocar, e tem gente que ama fofocar, inclusive homem. É eu parar de abrir a boca para falar mal dos outros. Tem gente que se morder a língua morre. Até ele diz, viu? É verdade. Queridos, é renunciar a isso. É renunciar a essa oferta do mundo, onde a felicidade é baile, é bebida, é sexo, e descobrir a felicidade verdadeira nos braços de Cristo Jesus. Porque esse mundo é tão lindo e maravilhoso e está destruindo tudo. O alcoólatra, o drogado, o festeiro. Pergunta para ele se ele não tem um vazio no meio do peito que ele nunca preenche. Ele pode ter um carro zero, ele pode ter uma casa grande, ele pode ser muito feliz. Pergunta para a mulher dele se ele é feliz. Porque a felicidade está em Cristo Jesus. A felicidade está em amar o outro, não em se amar. E aí que o evangelho é de verdade. E daí nós vemos que o discípulo faz isso. Ele busca a palavra, ele busca compreender, né? Ele não anda atrás dos milagres, né? Ele tem o coração transformado. E vamos agora fazer um diagnóstico rápido, como já fizemos. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração para a palavra de Deus? A semente consegue entrar nesse coração duro, cheio de mágoas? Deixa eu te dizer uma coisa. O bom da palavra de Deus e do cristianismo, ao contrário da religião, eu tenho falado para os guris isso aí, religião é o câncer do cristianismo. Nós não somos religiosos e eu peço que ninguém seja, porque religião significa religare, né? E nos religar a Deus. Primeiro que isso é contra a palavra de Deus. Foi Deus que veio a nós. Não fomos nós que fomos a Deus. Ele veio a nós. Ele que nos toca. Ele que nos chama. Ele que nos ama. E daí, a parte boa é nós nos entregarmos a Deus. Tu não precisa fazer mais nada. Ele faz tudo. Porque Ele é o agricultor. Quem vai tirar as pedras, quem vai tirar o espinho, é Ele. Uma coisa que a gente não entende nesse texto muitas vezes é a cultura da época de Jesus, aquele do primeiro século. A gente pensa, mas como é que esse cara está tirando a semente sobre pedra, na estrada, está tirando a semente sobre espinhos? Por que ele não limpa o campo antes? Naquela época, era o contrário. Os terrenos eram pequenos, não eram grandes lavouras. Hoje a gente pensa em lavoura grande. Eram pequenos. Ele atirava a semente e depois ele trabalhava a terra. Ele primeiro espalhava aquilo que ele tinha e trabalhava em cima daquilo que ele tinha plantado. Porque não adiantava ele fazer uma grande área que ele não pudesse cobrir. E muitas vezes, por que caía na beira do caminho? Porque muitas vezes ele arava também o caminho. Os caminhos não eram fixos, as pessoas iam caminhando e abrindo caminho. E agora, Cristo quer fazer a mesma coisa. Por isso que quando Ele nos chama, Ele diz, vem como está. Vem como está. Vem com teus problemas, tuas ansiedades, tuas raivas, teus ódios, vem com as tuas mágoas. Mas quando chegar aqui, abre o teu coração para Ele. E Ele vai operar. Ele é que faz a obra. É Ele que te transforma. Não é o pastor, não é a igreja, não são as músicas, é Ele. Abre o teu coração para Cristo Jesus. Essa é a diferença do evangelho para a religiosidade. Você não precisa pagar sacrifício, você não precisa fazer voto, você não precisa andar por aí de joelho, você precisa estar de joelho aos pés de Cristo Jesus. É só isso. E Ele vai transformar teu coração. Muitos saem daqui e desistem. Voltam à mesma vida, aos mesmos costumes. Na ciência, nós temos uma parte que diz, se eu fizer um experimento do mesmo jeito, o resultado sempre vai ser igual. Nós queremos mudança, mas vivemos da mesma forma sempre. Ouvimos a verdade, não reagimos à verdade
e voltamos a fazer as mesmas coisas. Na ciência a gente chama isso de loucura, fazer a mesma coisa. Então, querido, que tu possa abrir teu coração para ser transformado hoje. Entrega teu coração a Jesus, quebra teu coração. Diz, Senhor, eu não posso. O segundo terreno é o terreno aquele que é muito superficial. É o terreno que recebe a palavra, vai num culto, é aquela pessoa que gosta do culto com uma boa música, um bom ar-condicionado, bem decorado, um bolinho gostoso e um café legal. É aquele que gosta de sentar numa cadeira confortável. Mas é aquele também que ouve a pregação, chega em casa e muitas vezes no lavar a louça, no fazer as coisas, escuta hinos e louvor, mas não consegue não ouvir pornografia ou olhar pornografia. Ou muitas vezes não consegue amar a esposa como deveria. Ou muitas vezes, no trabalho, ele é traiçoeiro, ele engana os outros e não tem bom testemunho. É esse aqui. E daí quando vem a perseguição, quando vem as dificuldades, por ele não ter raiz, não ter abrido seu coração para Deus, ou aberto, para ser correto, perdão, ele esmorece. Ah, cansei daquela igreja. Agora aquele gordo começou a me perseguir, vou para outra. Não vai adiantar. Lá, se tiver a palavra de Deus, tu vai ouvir também. Nós queremos que tu deixe Cristo Jesus tirar essa dureza do teu coração. Te entrega a Ele. Ah, como é que Ele vai fazer? Não sei. Ele age com cada um de forma diferente. Ele fala com cada um especificamente. O teu papel é dizer, Senhor, eu estou com o coração duro. Eu sou esse terreno aí, bem rasinho. Eu recebo com alegria. Eu fico feliz em ir na igreja. Muita gente vem pensando que aqui a gente vai dar passe. Vai dar uma pílula espiritual. Não, queridos. Nós não queremos que você venha aqui e saia daqui, fui lá e volta para o mesmo pecado. Não, não. Não, não. Eu quero que tu saia daqui chateado contigo mesmo, dizendo, é verdade, a minha vida é uma droga, eu preciso da vida de Jesus. Eu não quero que tu venha aqui e saia aliviado. Nós não queremos dar passe, nós não somos espíritas. Nós queremos que a tua vida seja transformada. Nós queremos que você conheça Cristo Jesus e viva com Ele uma nova realidade. Muitas vezes o raso, ele quer só aliviar. Nós não queremos isso. Cristo quer te conhecer. Cristo quer viver a tua vida. O terceiro, que todos nós sabemos e muitas vezes enfrentamos, é o mundo. É o dinheiro. São as riquezas. Tem tempo para tudo, menos para Cristo Jesus. Conhece esse crente? Tempo para ir para a academia, tempo para fazer qualquer outra coisa. Para o trabalho ele tem tempo. Para sentar com o filho, jogar bola, levar o filho no treino, porque o sonho dele é que o filho seja um jogador de futebol. O filho não precisa ser crente, tem que ser um jogador de futebol. Primeiro ele devia ser crente, conhecer a Cristo Jesus, depois ser doutor, depois ser qualquer outra coisa. Mas o crente que está muito preocupado com o mundo, com as riquezas do mundo, em ter e ser, ele não tem tempo para ter esse, cara louco, como é que eu vou passar 1h20 minutos com o pastor durante a semana? E o trabalho? E os compromissos? Agora, para passar 1 hora na frente do celular, bobeando aqui, ó, ficando com o dedo doído de tanto passar na tela, não tem problema. Não, tranquilo. Para escolher lixo para olhar, para dizer, agora eu vou relaxar, vou botar um filme. E no filme só tem violência, o filme de hoje, eu olho. Eu vi os lançamentos, né? Eu tenho tudo que é stream. Se tem uma coisa que eu gasto é com stream. Né? Tem todos os lançamentos. Ou é sem vergonhice, ou é violência. Aí para sem vergonhice e violência eu tenho tempo. Aí é um momento em família desse envergonhice e violência. Uhul! Glória a Deus. É isso aí. Que alegria. Estamos com a família junto, ninguém conversa, só olhando ali. Mas para Deus eu não tenho tempo. Não dá.
Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de fazer um devocional, eu não tenho tempo de nada, porque eu estou correndo. Eu estou aqui, ó, meu trabalho, meus relacionamentos, eu tenho que jogar bola, eu tenho que fazer isso. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, se você não tem tempo para Deus, vai chegar o dia que Deus não vai ter tempo para você. Tenha certeza disso. E não te esquece que foi esse gordinho que te falou. Porque quando Deus disse, ó, eu não tenho tempo para ti, tu vai dizer, como o Senhor disse, ó, o semeador te falou um dia lá. E tu te lembra. Então, para e olha a tua agenda, vê o que tem na tua agenda que é mais importante que Deus e tira. Porque se tu não tiver tempo para orar, se tu não tiver tempo para buscar, se tu não tiver tempo para ler a Bíblia, os espinhos vão matar. E tu sabe uma coisa muito interessante que essa passagem nos traz? Que o diabo não quer matar a nossa vida, o diabo não quer matar nada em nós. Sabe o que ele quer tirar de nós? O que os espinhos fazem e não permitem que a semente cresce, mas ela não dá? É isso que o diabo quer. Que tu não dê fruto. Não só o diabo, a carnalidade, a nossa mesmo, ela não quer dar fruto porque é difícil dar fruto. Primeiro é renunciar ao teu caráter, difícil, duro. Renunciar a ti mesmo, os teus desejos, os teus prazeres. Olha como o evangelho não é fácil, irmãos. Não é fácil. Se alguém pensa que é fácil, tinha que ver um testemunho de um senhorzinho aí numa rede social dizendo, a pior coisa que eu inventei é ser crente. Não pode beber, não pode fumar, não pode ir a baile. Hã? Só que é mais profundo ainda. Ele mexe aqui, ó. Ele mexe com a nossa identidade e o nosso caráter. Ele transforma. E daí, queridos, nós temos que entender que se nós somos crentes, ou nós vamos na igreja, ou nós nos dizemos de cristãos, e não temos fruto, e o que é o fruto? Primeira coisa é o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós. Agora eu paro de odiar e passo a amar. E não é qualquer amor, é o amor de Deus, que ama sem querer nada em troca. Por isso que eu posso perdoar o meu irmão, por isso que eu posso perdoar a minha mãe, eu posso perdoar meu pai, eu posso perdoar aquele que me fez mal no passado, porque agora eu posso amar ele sem querer que ele me ame. Porque Cristo Jesus fez isso por mim. Você lembra do Pai Nosso? Pai, perdoa as minhas ofensas assim, as dos. Se tu não perdoa o outro, tu não vai ser perdoado. Tu não vai ser perdoado, isso é batatinha. Não tem, é uma relação direta. Então, quando Cristo entra, ele transforma a nossa identidade e o nosso caráter. O fruto do Espírito é isso. Alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. O que é a carne? Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, porfia, facção, dissensão, orgias, e aí isso é longa lista, né? Bebedices e glutonaria. E os gordinhos estão nessa. E daí a gente renuncia a essas coisas e faz morrer elas na cruz. A cruz que nós carregamos todos os dias, renunciando a nós mesmos e fazendo a vontade de Deus. Tu não tem tempo para Deus? Pega a ideia. Ele não vai ter tempo para ti. Ele quer uma vida de intimidade contigo. E o último é o que ele quer fazer na tua vida. Tu produzir. Me diz uma coisa. Quantos estão discipulando alguém aí? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aleluia. 9. Não vou nem falar. Não, mentira você. Cristão que não discipula não é cristão. Ouviu? Ouviu? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de caminhar com alguém. Os espinhos vão te sufocar, queridão. Tu não vai dar fruto. Tu não vai dar fruto. Porque a verdade do Evangelho, quando João nos ensina em 1 João,
é amar o outro. Como é que tu pode ser salvo sendo teu vizinho se perdendo no inferno? Como é que tu pode ser salvo se o teu filho está indo para o inferno? Como é que tu pode ser salvo se a tua mulher não conhece a verdadeira esperança? Como tu pode ser salvo em Cristo Jesus se o teu vizinho e os filhos dos teus vizinhos, teus amigos, estão indo para o inferno? Que cristão é tu? Queridos, o fruto para o agricultor é inegociável. Tem alguém aqui que planta, eu sei que tem vários aqui, que planta milho e ficou feliz que não deu milho. Agora não tem silagem para as vacas. Aleluia! Que bom! Plantei, gastei 600 pila por hectare, com uma semente boa um pouquinho, estava botando adubo bem pouquinho, e graças a Deus não deu nada. Tu já pensou Deus plantar em ti a palavra de Deus para ti não frutificar? Aí tá louco, né? Vocês viram que a relação é direta? O que Deus espera da gente? Que tu dê fruto. Primeiro o caráter de Cristo, mudando o caráter, a identidade, e depois proclamando o Evangelho. Tu quer ser abençoado? Divide a tua vida com alguém. Eu falei que era longo, né? Mas o bom de tudo isso, queridos, é que é o Espírito Santo que faz essa obra. E eu quero terminar este culto agora clamando a Deus. Nós queremos buscar em Deus. Eu não sei qual é a situação do teu coração. Não sei. Mas eu sei quem pode transformar a tua vida. E é Ele. E Ele está aqui essa noite. Amém? Vamos louvar a Deus. Eu quero te convidar, nesses próximos 2 louvores, tu buscar aquele que pode cultivar o teu coração, limpar o teu coração, que pode mudar a tua vida. Vamos colocar em pé, vamos buscar no Senhor.